cidade que mora dentro do meu... Eu tive aqui na preliminar e foi realmente muito legal. Eu acho que para uma primeira preliminar do futebol feminino do Cruzeiro foi um sucesso. Mas o que a gente viu foi que o portão estava aberto. Aqui dentro tinha muita gente, mas lá fora tinha muito mais gente. Você tem uma experiência muito vasta, muito grande, de muito tempo já no futebol, como assessoria, né, do futebol brasileiro, vem do futebol carioca também, né, do berço do futebol, vamos colocar assim. Da sua experiência, Kim, o que você acha né, o que você está fazendo e quais, né, são as suas propostas para que esse preconceito, né, não sei nem se é essa palavra, acabe, né, que a gente consiga vencer esse preconceito, esse desrespeito, né, a gente não precisa nem que goste, num primeiro momento você precisa respeitar. Então, é sobre isso, é sobre ter o portão aberto, ter o público aqui dentro e a gente ainda não conseguir colocar a torcida para dentro. Boa tarde a todos. Nina, esse ponto, assim, ele é extremamente simbólico, porque quando eu penso em desafios aqui, eles estão diretamente relacionados à mudança de cultura. Então, talvez o Estado de Minas Gerais, ele ainda vai demorar um pouquinho com planejamento para a gente chegar onde a gente quer. E acho que esse discurso, você vê que corre pela cabeça de todos nós com pensamento de longo prazo, é medir essas conquistas em anos, não em um jogo, não em uma temporada, não em alguns meses só de SAF. Então, a gente realmente quer tempo. E o Mineiro feminino foi tratado por todos nós, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de gestão, como um laboratório, como uma oportunidade de testar formatos, de ganhar perspectiva, saber os custos, sentir o peso emocional, a resposta das atletas em cada uma dessas praças, como você disse, para a gente ganhar visibilidade de quais vão ser as estratégias que a gente vai continuar desenvolvendo e testando. E aí, quando a gente fala de público, eu acho que tudo é essa engrenagem. Então, realmente, fazer uma coletiva é ser propositivo. Eu adoraria que isso tivesse sido proposto pela Federação Mineira, que ao nosso lado aqui estivesse também o Atlético, com mais profissionais da imprensa, que fazem a cobertura também de todos os clubes presentes. Então, mudança de cultura a gente vai fazer assim, é um pouquinho pensando na operação, é pensando dentro de campo no futebol, é pensando no planejamento, medindo isso ao longo do tempo. E aí é mais agradável ainda quando a gente encontra desse outro lado toda uma diretoria, todos os colaboradores muito dispostos a reconhecer o futebol feminino como uma prioridade, e a gente começa realmente a planejar o Mineiro feminino muitos meses antes dele acontecer. Então, a preliminar aqui no Mineirão foi uma medida justamente muito dialogada com a Bárbara, com o Henrico, com a comissão técnica. E, poxa, conhecemos o nosso histórico, conhecemos aqui o nosso histórico, inclusive, de derrotas, entendemos quais são os diagnósticos que, às vezes, passam por um peso emocional, o que a gente pode fazer diferente para ir quebrando essas barreiras. Então, realmente, é pensar isso por diferentes perspectivas, e eu acho que a cada vez, cada oportunidade que a gente tiver, como o Henrico falou, dentro de um planejamento, a gente vai começar a mudar essa cultura de torcedor. Em relação à preliminar, a gente também precisa respeitar alguns protocolos que são exigidos naquela ocasião pela Federação e pela CBF, de tempo entre um jogo e outro. Então, realmente, aquele jogo, se eu não me engano, aconteceu na quinta-feira, 5h30 da tarde, a gente sabe que não é o horário mais atrativo para todos os profissionais que trabalham, que têm as suas vidas, mas aos pouquinhos eu tenho certeza que a gente vai sempre ver esse número aumentando. Kim, você citou duas palavras que são muito importantes. A primeira, cultura, e a segunda, acho que é um consenso aqui, de alguns problemas que o futebol feminino ainda tem entre os próprios times, né? Faltou o Atlético, faltou a Federação Mineira, faltou o Atlético abrir, demonstrar mais interesse para que tivéssemos 50%. Como abrir esse diálogo ainda mais para que a gente tenha uma evolução ainda maior no futebol feminino? Como integrar ainda mais esses times, seja o Atlético, seja o América, seja tantos outros times, para que isso passe a ser uma cultura, né? Não que a gente tenha a cultura do masculino que seja uma rivalidade intensa, só abre 90-10, que abrisse o 50-50 aqui hoje, mas como que esse diálogo pode ser um pouco mais fluido, um pouco mais leve para as próximas temporadas, pensando essa evolução do futebol feminino? Boa pergunta, e eu penso isso em várias frentes, até para ilustrar o que o Felipe falou, né? Essa luta nossa, ela é muito maior do que só um time, a gente está realmente falando do simbolismo do futebol feminino, que não é só um esporte, é uma luta, é uma causa social, uma causa política, é uma luta cultural realmente pelo espaço da mulher,
do futebol e do futebol das mulheres. E aí eu acho que é transparência, eu acho que é planejamento, eu acho que é com diálogo, com diplomacia. Então a gente vai querer deixar a rivalidade só para dentro de campo, mas fora dele todo mundo aqui vai ter maturidade para conversar, para propor, às vezes até para provocar, se isso for no melhor sentido da palavra, porque realmente, se ter esse exemplo da coletiva, eu quero muito que ano que vem isso não seja nenhum ponto de discussão para a federação, de que, poxa, vamos fazer uma coletiva pré-final, independente do clube que chegar lá. E que importante é esse diálogo já da federação com o Mineirão, não importa quem vai chegar na final, cara, aqui é o estádio. Então, acho que são essas pequenas mudanças. E outra, assim, que a gente não vai ter medo de buscar liderar pelo exemplo. Então, é realmente começar com passos de formiguinha, mas, cara, deixando muito claro para onde a gente está caminhando com esse projeto, como a gente reconhece a importância do futebol feminino dentro do Cruzeiro. E eu não lembro para quem foi direcionar essa pergunta, acho que foi para a Bárbara, né? De quem é a referência, onde a gente se inspira, e ela foi perfeita na resposta. É justamente isso, eu acho que a gente quer até redefinir conceito de referência. Então, realmente observar o que cada um faz de melhor e criar um novo caminho. E, quem sabe, puxar essa fila, mas que essa medida seja realmente em anos. Boa tarde, Kim. Aproveitando a pergunta da colega, em temporadas anteriores a gente teve discussões com questão ao regulamento do Campeonato Mineiro feminino, de colocar as equipes como amadoras, questão de premiação também. E aproveitando que você estava falando desse assunto, qual que é a posição do Cruzeiro em cima disso? Vocês pretendem trabalhar junto à federação uma mudança nesse sentido também? Tudo que envolver diálogo, a gente vai sempre estar junto nessa, assim, e realmente sendo propositivo para coisas que façam sentido para todos os clubes. Então, a Bárbara, acho que está todo mundo muito alinhado, assim, a gente vai trabalhar com uma noção de margem de crescimento, sendo na reunião de arbitral, antes do Campeonato Mineiro Feminino começar. A intenção do Cruzeiro, ao chegar nessa reunião, é que tivesse turno e retorno, maior quantidade de jogos, oportunizar um calendário maior para as atletas, mas ali, democraticamente, foi votado que não, haveria somente um turno, porque os clubes precisariam comprar todos juntos essa ideia. E, por fim, naquele momento, se resumia a custo, e eu acho que, por fim, se resume a planejamento. Mas a gente vai sempre tentar criar esse diálogo com a federação, com os clubes, reconhecendo esse processo ainda de desenvolvimento do futebol feminino, mas sempre tentando propor o que for melhor para todo mundo e para o crescimento da modalidade, que, por fim, acho que é o objetivo de todos nós.